Nessa manhã, nesse dia feliz, eu marquei um encontro com Deus. Você está aqui porque Deus marcou um encontro com você. Você nem sabia, e Ele já trouxe você aqui também. Muitos de nós não sabíamos, mas Ele marcou porque Ele deseja ter um encontro conosco. Eu queria comprovar isso na palavra de Deus. Eu queria, antes de ler essa passagem, ver quem é que está aqui pela primeira vez. Tem alguém? Seu nome? Hã? Amado? Depois eu vou ver o seu nome direitinho, mas eu sinto que você é um amado, viu? Quem é? Vanessa. Sejam bem-vindos, tá? Louvado seja o Senhor. Vamos ler, então, Apocalipse. Hã? Oi? Ó, muito bom, viu? Sejam bem-vindos, tá? Tem mais alguém aí? Como é que... Sandra? Alessandra, daqui eu não consigo ouvir, viu? Tá bom, José. É José, né? Sejam bem-vindos, tá? Louvado seja o Senhor. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, 20, diz assim: aqui o Senhor Jesus estava dizendo para uma das igrejas, porque em Apocalipse o anjo do Senhor aparece e pede para João escrever cartas para 7 igrejas. E em uma dessas cartas, para uma das igrejas, que é a igreja de Laodiceia, o Senhor falou para João: escreve, dá um recado para aquela igreja lá. Ele diz assim no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor Jesus estava escrevendo uma carta, pediu para João escrever uma carta para dizer para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nós pensamos: o senhor estava batendo em que porta? Na porta da igreja? Eu falei que ele estava mandando escrever uma carta. Será que era na porta da igreja, num templo, portão grande assim? Abra a porta que eu vou entrar aí e vou cear com você. A gente sabe, né, que hoje a igreja somos cada um de nós. A igreja de Deus é composta por todos aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, quando ele está batendo na porta, ele está batendo na porta da igreja que somos nós, ou eu individualmente na porta do nosso coração. Ele está falando assim: abra a porta do seu coração. Deus deseja que nós abramos a porta do nosso coração para Ele entrar, para Ele ter comunhão conosco, para Ele cear conosco, para ter intimidade conosco, assentar à mesa do nosso coração e cear conosco. Jesus estava dizendo isso para a igreja que já tinha uma certa comunhão com Jesus,
Mas Jesus está falando, abra a porta do seu coração, não basta você ser simplesmente igreja, você dizer que é igreja, você dizer que está na igreja, que você vai numa reunião, que você vai no sábado, no domingo, ou numa reunião familiar. Eu não estou satisfeito com isso, eu quero entrar no seu coração. Abra a porta do seu coração, e eu vou cear com você. E você cear comigo. O desejo do coração de Deus é cear conosco, é ter comunhão com cada um de nós, particularmente. Deus criou o homem para isso. Às vezes a gente tem medo ou vergonha de abrir a porta do nosso coração para o Senhor, porque nós sabemos o que está no nosso coração. O Senhor está batendo. Deixa eu entrar. Mas se eu abrir a porta, o Senhor vai saber o que tem no meu coração. Esse Deus maravilhoso, esse Deus santo vai ver o que está no meu coração. Então eu crio reservas. Eu não deixo Ele entrar. E às vezes eu tenho práticas religiosas, eu vou à missa, ou eu vou num culto, mas eu não deixo Deus entrar, porque Ele vai ver algumas coisas no meu coração. Como se Ele não soubesse que já está no nosso coração. Ele já sabe, mas mesmo assim Ele quer entrar. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ter temor. Ele já sabe, Ele conhece. Mas Ele quer o quê? Entrar. Abre a porta da sala. Não precisa ir para o quarto por enquanto. Deixa na sala. Mas aí Ele quer cear. Ele fala, eu vou cear com você e você comigo. É assim, senta daí, eu vou cear com você. Me dá o que você tem. Copo d'água, Senhor, que eu tenho para te dar. Tá bom, tá ótimo. Mas o Senhor diz, eu tenho muito mais para você. Coma. E quando nós abrimos, o Senhor nos dá. Nós damos para o Senhor as migalhas que temos, mas Ele dá tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é para nós. E nessa comunhão de vida, nessa comunhão de amor, nós vamos sendo supridos pelo Senhor. Ele vai nos enchendo, Ele vai nos dando a pessoa dEle, Ele vai nos dando tudo aquilo que nós necessitamos e a nossa vida vai sendo transformada. Nós vamos confiando nesse Senhor e daqui a pouco Ele está batendo de novo na nossa porta, deixa eu entrar. Aí fala, Senhor, a mesa agora está posta. Não, vamos lá para a sala, vamos lá para o quarto, depois nós vamos para os aposentos mais íntimos e aí nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós nos derramamos para o Senhor vai nós vamos dando o que recebemos dEle, nós vamos dando para Ele e Ele vai se dando cada vez mais para nós. Por isso Ele quer que nós ceiamos com Ele e Ele quer cear conosco. Nós darmos para Ele o que nós temos, embora seja 2 pães, 3 pães e 2 peixinhos, mas Ele transforma aquilo em milhares. Satisfaz a nossa necessidade. Então o Senhor deseja, Deus deseja ter comunhão com o homem, marcar um encontro conosco e cear conosco todos os dias. Louvado seja o Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 1, olha como isso tem fundamento o que eu estou falando. Às vezes falam, mas você está sonhando com alguma coisa. Esse é o propósito de Deus, e a Bíblia já existe há 5.000 anos praticamente. E de Gênesis a Apocalipse, fala desse mesmo propósito de Deus, de ter comunhão com o homem. Olha só, quando Deus criou todas as coisas, no capítulo 1, versículo 10... Capítulo 1, versículo 10. Gênesis, capítulo 1, versículo 10, diz assim, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom.
Olha o que ele fez quando ele estava formando todas as coisas. Ele diz assim, e viu Deus que isso era bom. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia, no versículo 12 diz, a terra, pois, produziu relva, ervas e davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Né? E viu Deus que isso era bom. No versículo 21 diz, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve manhã, houve tarde e manhã, o quinto dia. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia da criação, Deus disse, é bom. É bom. Mas, aqui, no sexto dia, Deus disse assim, no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí no 31 diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, no sexto dia, no final do sexto dia, Deus disse, é muito bom. Todas as coisas haviam sido feitas para um propósito, para Deus criar o homem, colocar o homem nessa terra, um homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, então, agora é muito bom. Eu criei alguém segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Para a gente entender o que é imagem e semelhança, pensa numa luva, que tem a imagem e a semelhança da mão. O homem também foi criado como uma luva. E Deus, então, pode entrar perfeitamente dentro do homem. Aí Deus disse, só podia dizer, eis que tudo é muito bom. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o desejo de Deus é ter um vaso para ele poder se dispensar. E esse vaso foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E esse vaso é o homem. É você, sou eu. Hoje nós vemos pessoas aí tão decadentes, sem nenhum propósito. E nessa manhã nós estamos dizendo para vocês, Deus criou o homem para poder conter a ele, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E Deus se alegrou e Deus disse, então isso é muito bom. É isso mesmo que eu queria. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus é maravilhoso e Deus deseja. Por isso ele estava batendo na porta lá, não quero que você fique aí simplesmente me adorando, ou tendo alguma religiosidade, ou ter uma religião. Não, eu quero ter comunhão com você. Eu quero estar dentro de você. Louvado seja o Senhor. Né? Mas nós sabemos que Deus criou o homem e que o homem caiu. Né? O homem caiu. Satanás enganou o homem, Deus falou, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore que está no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que significa independência de Deus, você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Coma da árvore da vida, da árvore da vida. E aí fala que a serpente enganou a Eva, Eva comeu, deu para Adão, e eles então perceberam que eles estavam nus. E Deus, a palavra aqui de Deus diz que
Deus provavelmente depois de ter criado o homem, toda tarde, no finalzinho da tarde, vinha ter comunhão com o homem. E aí, no 3:24, diz assim, no 3... no 3:17 fala assim: abriram-se então os olhos e ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira para si. Comeram da árvore do conhecimento, começaram a perceber a sua nudez. E aí diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, quando eles ouviram, Adão, onde é que você está? Todo dia, com certeza, né, o anjo do Senhor, o Senhor como anjo, estava ali conversando com Adão. Naquele dia, cadê o Adão? Sumiu. Eva, cadê? Onde é que vocês estão? Esconderam do Senhor, porque perceberam que estavam nus. E essa desobediência de Adão levou-os à morte. O homem era para viver eternamente na presença de Deus, mas por causa do pecado e da desobediência, a morte entrou, o pecado entrou, e Deus então expulsou Adão e Eva do jardim. Por quê? Eles não podem agora comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. Então Deus expulsou os dois por causa do amor de Deus. Aquela criatura que ele tinha feito, ele expulsou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente no pecado. Louvado seja o Senhor por causa desse amor e desse propósito eterno de Deus. E no versículo 24 do 3 diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não permitiu que eles comessem da árvore da vida para viverem eternamente no pecado e na morte. E agora? Deus que criou essa terra, tudo isso aqui, irmãos, para o homem, para que o homem pudesse ter um lugar adequado para ele viver e Deus ter comunhão com ele. Agora, o homem foi expulso do jardim. Quer dizer, expulso da árvore, para não comer da árvore da vida, quer dizer, expulso da presença de Deus. Havia o pecado que agora fazia barreira entre Deus e o homem. Ó Senhor Jesus. E agora? Como é que Deus ia resolver esse problema? A Bíblia diz que não há nenhum justo nessa terra, nenhum homem capaz de resolver o problema do pecado do homem. Então Deus, assim como criou o homem, Deus então resolveu o pecado do homem, tornando-se Ele mesmo homem, para morrer na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Apagando todos os nossos pecados, nos redimindo de volta para Deus, para que Deus pudesse então novamente ter comunhão conosco. Louvado seja o Senhor. É que em Mateus 27:5 diz que o véu, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. O que é esse véu? Aquilo que separava o homem de Deus. O homem não poderia mais chegar na presença de Deus como era. E lá em Hebreus 10, 19 e 20, diz que nos foi aberto um novo e vivo caminho agora, e que nós precisamos entrar com intrepidez na presença de Deus. Passou aí? Hebreus 10, 19 e 20. Vamos ler, porque isso aqui é muito importante para nós. Hebreus, os irmãos podem ler junto, todos podemos ler junto esses versículos? Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Vamos ler todos juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. Deus resolveu o problema do homem. Deus que trouxe novamente o homem, quer que o homem novamente tenha acesso em sua presença. Para isso, ele precisou tornar-se homem na pessoa de Jesus, morrer naquela cruz, derramar o seu sangue pela humanidade para abrir para nós um novo e vivo caminho. Aquele caminho que foi guardado pelos querubins por uma espada, impedindo o homem de entrar novamente na presença de Deus. Deus agora abre para nós um novo e vivo caminho para nós entrarmos na presença dele. O Senhor quer ter um encontro com cada um de nós. O Senhor quer cear conosco, o Senhor quer ter comunhão conosco. É maravilhoso a gente saber disso. Que Deus, Criador dos céus e da terra, quer ter comunhão conosco. Quer entrar para dentro do homem. Quer cear conosco todos os dias. Nós darmos para Ele o que nós ganhamos dele. Fala, o que você já ganhou de mim? Me dá. E toma mais. Toma, come. A minha própria pessoa. Jesus falou que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Estou me dando para você todos os dias. Oh, Senhor Jesus, se nós entendêssemos isso, irmãos, se isso entrasse no nosso coração, na nossa mente, nós não queríamos mais sair da presença do Senhor. Que o Senhor nos dê revelação disso. Que o Senhor nos dê o desejo de viver essa vida. O que é que você precisa? Deus é. O que você tem necessidade? Deus é. Quantas angústias nós vivemos, quantas preocupações nós temos, quantas ansiedades nós temos, e nós não sabemos como resolver muitas vezes. Mas Deus é o que nós precisamos. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Então, tudo o que nós precisamos, Ele tem e, principalmente, Ele é. Senhor Jesus. Eu queria rapidamente falar de 2 encontros com Jesus. Queria ler Lucas 7. Nós lemos isso a semana passada. Mas aqui mostra uma figura maravilhosa. Jesus estava numa região onde ele tinha curado um servo de uma pessoa muito importante na época, e depois ele curou, na verdade, ele ressuscitou o filho de uma viúva. E fala aqui que a sua fama percorreu por toda aquela região. E aí, diz aqui que, no versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás dele, aos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes afetuosamente os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem é essa mulher tal, quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vê essa mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste com a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu lhe digo, perdoado estão seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E no versículo 50 diz, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui nós vemos um encontro de duas pessoas. O fariseu, certamente, ele sabia. Quem que era o fariseu? Era uma classe de pessoas religiosas da época, muito bem vista na sociedade, e que sempre pareciam ser pessoas piedosas. Gostavam de parecer ser piedosos, santos. E ele, vendo a fama de Jesus, convidou Jesus para jantar. Ele, com certeza, fala nos versículos anteriores que o povo de Israel estava dizendo assim, surgiu um grande profeta no nosso meio, certo? Ele entendeu aquilo, realmente ele é um grande profeta, eu vou chamar ele para minha casa. Vou tentar ser sociável com ele, ser bondoso com ele, pode ser que ele realmente seja um profeta. Esse era o coração dele. Mas fala que uma mulher pecadora da cidade, sabendo que ele estava lá, nós compartilhamos, ela invadiu a casa do fariseu e derramou o que ela tinha de mais precioso. Chorou nos pés do Senhor, enxugava os pés do Senhor com seus cabelos, com as suas lágrimas, lavava, enxugava e beijava afetuosamente, porque ela sabia quem ela era, e que aquele homem podia resolver o seu problema de pecado, poderia resolver o seu problema de vida que ela tinha, da vida devassa que ela tinha. Todos conheciam aquela mulher. Jesus foi à casa do fariseu, foi lá ter um encontro com ele. Mas aquela mulher, uma penetra na festa, também queria ter um encontro com ele. Porque sabia quem ela era e quem era aquele que veio para resolver os seus problemas, a sua situação de pecadora. Ali havia um encontro com duas pessoas completamente diferentes. E aqui eu queria ponderar aqui. Qual é o nosso relacionamento com Jesus? De ser sociavelmente amigável, de parecer que nós gostamos das coisas de Deus, que às vezes até gostamos, de vermos Jesus simplesmente como um profeta, como tem uma música que diz que alguns dizem que ele é profeta, que ele é hippie até. Muitas pessoas veem Jesus de uma forma. Esse fariseu via daquela forma. E ele achava que ele era tão bom que talvez ele tenha falado, não, ele é um grande profeta, eu vou dar um jantar para ele. Quem sabe eu devo alguma coisa para ele, né? Eu sei também que eu não sou tão bom assim, mas um jantar talvez pague. Por isso Jesus falou assim, se alguém dever 50 denários ou 500 denários, qual que vai amar mais? Quem souber que é mais pecador, quem que vai amar mais? Você até falou, eu devo nem 50, eu devo talvez uns 10 denários, dá para pagar esse jantar aqui para ele, para os seus discípulos, e eu fico em paz. Os irmãos estão entendendo isso? O coração dele. Quantas vezes nós somos assim? Oferecemos alguma coisa para Deus para tentar, eu estou bem com Deus. Mas quando ele viu aquela mulher e até condenou, provavelmente ele deve ter ficado envergonhado.
ao ver aquela mulher se derramando. Ela sabia que ela não deveria só 500 denários, ela devia milhares de denários que ela jamais poderia pagar. E o Senhor Jesus falou assim, por causa da sua fé, do jeito que você veio, eu perdoo os seus pecados. Irmãos, precisamos ver o Senhor, conhecer o coração de Deus, para ser como essa pecadora, derramar o que nós temos de mais precioso para o Senhor. Nós pedimos que o Senhor dá um coração igual ao teu. Que coração é esse? O Senhor Jesus abriu mão daquilo que estava nos céus, da sua glória, para morrer por nós. O Senhor dá um coração de lavar os pés uns dos outros, de dar o meu coração, de não entregar tudo aqui. Às vezes a gente não tem nem coragem de cantar, Senhor, tudo a Ti eu entrego. Mas, irmãos, pela fé nós podemos dizer isso, esperar que o Senhor ganhe totalmente o nosso coração. Nós jamais teremos o nosso coração ganho totalmente pelo Senhor, para depois nós cantarmos, profetizarmos, cantando que nós entregamos tudo o que é nosso. É aos poucos, nós ceamos com o Senhor ceia conosco, nós ceamos com o Senhor ceia conosco. Daqui a pouco diz o Senhor, não tenho mais nada a não ser dar tudo o que eu tenho para o Senhor, porque tudo que eu tenho é muito pouco. Me dá o seu coração, quero ter o coração igual ao teu. Essa passagem nos mostra como às vezes nós somos ainda tão religiosos, como o fariseu mesmo, de tentar ser conivente, ou passar pano quente, né, nas coisas e mantermos a nossa religiosidade. Não, precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Derramar o nosso coração, reconhecer o que Ele é e o que nós somos. Louvado seja o Senhor. Esse é um encontro. Rapidamente agora eu quero ler João 3, de um outro fariseu. João 3, 1 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi de noite ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui o fariseu também viu Jesus como mestre, viu ele fazendo sinais, mas Jesus falou, você, por melhor que você seja, que você julgue ser, nessa noite eu quero dizer uma coisa para você, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo coração. Você precisa de algo que você não tem. A minha pessoa. Aí diz assim, Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre materno pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, nascer de novo, e eu queria dizer aqui que nascer de novo não é você, pela palavra de Deus, você se reencarnar novamente para poder entrar no reino de Deus. Por quê? Ele era uma pessoa boa, Nicodemos era uma pessoa boa, foi lá com Jesus para conversar com ele, era uma pessoa super respeitada. Depois nós vemos na frente que ele defendeu Jesus. Depois vemos que ele também deu algum recurso para o sepultamento de Jesus. Era uma pessoa boa. E Jesus estava dizendo para ele, você precisa nascer de novo. Ora, uma pessoa boa, que dá esmola, pessoa que é respeitada, uma pessoa que foi lá conversar com Jesus, precisava nascer de novo, reencarnar. Era uma pessoa boa. Para que ele tinha que... O Senhor não estava falando para ele reencarnar. Ele tinha que nascer de novo. Os irmãos entendem isso? Vocês entendem isso, visitantes? Se era uma pessoa boa, não precisava nascer de novo reencarnando. Mas aqui fala aquele que é nascido da água e do Espírito.
Espírito. Eles precisavam receber o Espírito Santo para ser salvo. Não bastava as suas boas atitudes. Então, nessa manhã, estou contando tudo isso para entender que Deus deseja entrar dentro de cada um de nós. Não podemos simplesmente ter uma aparência religiosa, nem dos irmãos de Laodiceia, nem do Simão e nem de Nicodemos, mas como aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor, pediu perdão para o Senhor, foi perdoada, e fala, sua fé te salvou. A salvação é nós recebemos a Jesus, esse Espírito, para nós sermos salvos, porque Jesus disse assim, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Então, quem recebe a Jesus, recebe a vida eterna, ganha a vida eterna. Então, você que está aqui, que nunca ouviu essa palavra, estou dizendo para você, você precisa aceitar a Jesus para ganhar a vida eterna, para ganhar a salvação de Deus. Para os irmãos que estão aqui, precisamos de cear com o Senhor todos os dias. Ele quer que nós ceamos com Ele e Ele quer cear conosco. Essa troca de nutrientes. Eu dou o que eu tenho para o Senhor. O que eu dou para o Senhor? Algo de mim? Não, o que eu ganhei dele. Dou para Ele, que é a única coisa que eu tenho. E Ele dá Ele mesmo para mim, novamente, muito mais. É um ciclo virtuoso. Eu dou para o Senhor o que eu tenho um pouquinho, Ele dá mais dele para mim. Eu dou para Ele mais para mim, de mim para Ele, e Ele dá mais para mim. Irmãos, o Senhor quer ter um encontro com cada um de nós todos os dias. Não vamos permitir que, como Adão, fuja da presença do Senhor, porque está pecando. Não vamos ter simplesmente uma aparência religiosa. Nós precisamos ter a realidade da comunhão com Deus. Ele deseja, Ele quer isso. Eu queria fazer uma oração. E queria que todos nós ouvíssemos essa oração e nós refletíssemos. Davi, você toca de novo esse hino para nós aí. Marquei um encontro com Deus. Nessa manhã queremos marcar um encontro com Deus, renovar a nossa consagração ao Senhor e aquele que nunca teve uma experiência com Jesus, que possa, nessa manhã, receber a Jesus e marcar um encontro com Ele. Assim como aquela pecadora. Nós possamos derramar o nosso coração diante do Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã eu entendi, Senhor, que o Senhor quer um relacionamento íntimo com o homem. Nessa manhã, Senhor, eu entendi que o Senhor criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para poder estar dentro de nós. Eu entendi que o Senhor quer, todos os dias, ter um encontro conosco, com cada um de nós. Eu também entendi que o meu coração, Senhor, ainda é um coração cheio de religiosidade, cheio de conceitos que me impedem, Senhor, de ter a sua presença na plenitude. Eu reconheço, eu entendi que o pecado de Adão ainda está em mim e que eu preciso me arrepender para poder ganhar o seu perdão e ganhar a sua pessoa.
Senhor, eu entendi que eu preciso pedir para Ti um coração novo, um coração de carne, um coração onde o Senhor pode, Senhor, entrar, onde o Senhor pode, Senhor, a cada momento, residir, fazer habitação nele, não somente como visitante. Entendi, Senhor, que eu preciso me arrepender para ganhar a sua vida, que o seu sangue derramado na cruz foi para poder me aproximar do Senhor, porque sem sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados, e eu creio nesse sangue, Senhor. Senhor, toca no meu coração, Senhor, toca na minha mente, Senhor. Faça, Senhor, com que eu receba a Ti, Senhor, como o meu único Salvador. Senhor, quero Te dar o meu coração nessa noite, nessa manhã, Senhor. Receba, Senhor, o meu coração. Senhor, receba o meu coração. Muda o meu coração, Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu quero que fique marcado como um encontro com o Senhor. Um encontro com o Senhor. Oh, Senhor. Amém. Senhor. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Ó Senhor Jesus, Eu é o teu marquei Espírito que convence um sobre o encontro pecado, com sobre o juízo, Senhor. O Senhor nos faz a obra, Neste Senhor. Senhor, nós queremos santo pessoas, lugar de Senhor, que se oração. posicionem, Senhor, do teu lado. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Me toca, Senhor. Toca o meu coração nessa manhã. Alma cansada vencer. Vence, Senhor, toda a minha alma, A Senhor. noite escurecerá. Oh, Senhor. O amor me guiará. Oh, me guia, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Senhor, nessa manhã me toca, Senhor. Toca, Senhor. Marquei um encontro com Deus. Oh, queremos ter sempre um encontro com o Senhor. Lugar de oração. Oh, Senhor. Seu amor é real. Oh, seu amor é real. Sua paz gozarei. Oh, Eu marquei um encontro com Deus. seu amor é real e a sua paz gozarei, Senhor. Jesus, eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Sim, ganhei salvação e paz no meu coração. Ele muito me amou e do mundo tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Aleluia, perdoa-nos, ó Pai. Aleluia. Um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Oh, toca, Senhor. E paz ele encheu meu coração. Oh, enche-nos com a tua paz, Senhor. Quando o Senhor Jesus me tocou,
marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Eu não sei como, depois dessa palavra, você se sente. Às vezes você é como Nicodemos, uma pessoa boa. Não é um ladrão, não é uma prostituta, não é um assassino. Uma pessoa boa. Ou você reconhece que você é como aquela pecadora também. Não importa. Importa nascer de novo. Importa nascer de novo para ganhar a vida de Deus, ser uma nova criatura. Uma nova criatura, na verdade, não somente um homem novo, mas a palavra de Deus fala dizer que nós nos tornamos um filho de Deus. Quando recebemos a Jesus, nós nos tornamos filho de Deus. Jesus era o único filho de Deus, mas agora Deus está chamando muitos filhos. Por isso ele veio morrer por você, por mim. Primeiro para resolver o nosso problema de pecado e da condenação eterna, mas depois também para nós vivermos como filhos de Deus. Após termos o nosso nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome fica escrito no livro da vida. E nós temos então a segurança de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas hoje nós precisamos viver a vida de Deus. Não é? Quem não quer ser uma nova criatura, esquecer tudo para trás? Isso aconteceu na minha vida. Talvez eu fosse como um fariseuzinho daquele. Achava boa pessoa. Mas quando Jesus tocou meu coração, eu percebi que eu precisava dele. Por melhor que eu sentisse, que eu julgasse que eu fosse, por melhor que eu julgasse que eu fosse, ainda assim eu precisava dele. Então, nessa manhã eu quero dar uma oportunidade para quem quiser aceitar esse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como a sua vida, vir aqui à frente. Pode vir. Assim como a gente não quer abrir o nosso coração, porque Jesus vai ver muitas coisas no nosso coração. Ele já sabe, ele já conhece o nosso coração. Se quiser, vem aqui à frente e se declare ao Senhor. Derrame ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero ter uma nova vida.
Eu quero nascer de novo. Eu quero deixar todo o meu passado para trás, por melhor que seja ou por pior que seja. Eu preciso ter a sua vida para que eu tenha também a salvação eterna. Essa é a salvação que Jesus pregou para nós ganharmos. Vamos fechar os olhos e vamos orar, igreja, para que o Espírito Santo toque no nosso coração. Você também, irmão, que até agora talvez tenha vivido como a igreja em Laodiceia, cada um de nós, simplesmente fechando a porta para o Senhor e vivendo na sua individualidade. Se consagre ao Senhor. Abra o seu coração ao Senhor. Não viva mais dessa maneira, não há mais tempo. O Senhor está batendo a porta, o Senhor está chamando. Oh, Senhor, salva a tua igreja, salva o teu povo, salva aqueles que estão aqui pela primeira vez, que não têm a Ti como Senhor e Salvador. Nós não sabemos, Senhor, mas que eles possam se manifestar, Pai, e declarar que Jesus é o Senhor. Se alguém quiser vir aqui à frente, nós oraremos por você. Seremos testemunha da obra que o Senhor fez na sua vida. Oh, Senhor Jesus, venha. Oh, Senhor, eu marquei o encontro com Deus. Amém. Quer marcar um encontro com Deus na sua vida hoje? Que esse dia fique marcado, seu nome registrado no livro da vida. Damos a oportunidade, seremos testemunhas daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ó Espírito Santo, toca, Senhor, nos nossos corações. Toca, Senhor, salva-nos, ó Pai. Ó Senhor Jesus. Se você deseja receber o Senhor, ou se consagrar mais ao Senhor, definitivamente, vem aqui até a frente e nós vamos abençoar você. Nós vamos abençoar você. Nós vamos abençoar você. Oh, Senhor, toca nos corações, Senhor. Só o Teu Espírito, o Senhor pode convencer, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aqui, Senhor. Faça a Tua obra maravilhosa, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Faça, Senhor. Chama, Senhor, aqueles que o Senhor vem buscar, Senhor. Chama, Senhor. Chama, Senhor. Haja uma consagração, ou uma entrega absoluta, Senhor. Senhor, limpa os nossos pecados, Senhor. Limpa, Senhor, toda a nossa frieza, Senhor, toda a nossa falta de fé, Senhor. Oh, Senhor, dá-nos um coração novo, Senhor. Senhor Jesus, livra-nos da religiosidade, Pai. Livra daquele pecado, Senhor, que nos assedia, Senhor. Que nos faz, ó Pai, não avançarmos, Senhor. Desembaraça, Senhor, os nossos caminhos, Senhor. Tira todo o peso, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, como igreja, Senhor, liberta-nos, Senhor. Como igreja, Senhor, salva, Senhor, nós pedimos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. E de paz Ele encheu meu coração, quando Jesus me amor tocou, livrou-me da escuridão. Eu marquei um encontro com Deus. Lugar de oração, Teu amor é real, Sua paz provarei, eu
marquei um encontro com Deus. Aleluia! Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, esse lugar separado para a oração. Amém? Louvado seja o Senhor, que esse dia jamais saia do seu coração. Sabe que Jesus está te chamando, quer ter comunhão com você, está à porta batendo todos os dias. Ele tem muito para oferecer para nós. Amém? Louvado seja o Senhor.